Igreja Evangélica Paz com Cristo. Algo para você. Amados, que festa linda, que festa maravilhosa, que festa gloriosa. E geralmente numa festa assim, o que se menos presta atenção é na palavra. A gente lembra de tudo, menos da mensagem pregada, porque tem tanta coisa bonita para a gente observar, né? Tanta adoração, a abertura com aquela banda maravilhosa, né? Aquele conjunto de sopro, que coisa linda, né? Os ministérios que aqui se apresentaram. Então eu não quero de forma alguma, eu sei que é uma festa, mas eu não quero fazer uso disso e romper, furar com um horário. Eu quero ser bastante sucinto, então eu preciso que você preste bastante atenção, porque eu vou ser bastante prático. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um combinado. A igreja recebe e eu rapidão. Eu falei, eu estava olhando o cronograma, né? Separado para mim. Geralmente eu tenho tempo que eu uso para ministrar, mas como a gente ministra em célula, a gente aprende a diminuir esse tempo, né? A visão nos ensinou a pregar, a entregar uma mensagem rapidamente. E um pastor amigo meu diz assim: se em 20 minutos você não conseguir levar a mensagem, não é 40, 50 ou 1 hora que você vai conseguir, não. Então eu quero, dentro de poucos minutos, falar algo que Deus tem para esse ministério, para essa igreja, para essa cidade. Eu quero que você receba em nome de Jesus. Amém? Amados, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, por favor. Êxodo 17. Quem achou, diga amém. A gente faz passar vergonha de dentro, deixa ele sem Bíblia. Agora, se for visitante, compartilhe a Bíblia com ele, né? Deixa ele ler também, para a gente ser abençoado e ministrado. Diz assim a palavra do Senhor: assentado como estamos, mas com toda reverência ao Senhor e a sua palavra, vamos ler a partir do verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Diga comigo, Refidim. Diga de novo, Refidim. Ok. E não havia nem água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e leva contigo a mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez à presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, ministra poderosamente nos nossos corações. Que o Senhor venha nos transformar, Senhor, não venha nos simplesmente confrontar, ó Deus, mas causar transformação. Não nos desafie, nos transforme. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, essa palavra fala acerca da caminhada do povo de Deus. Essa caminhada do povo de Deus, quando eles saem do Egito e chegam à terra prometida, é um processo pelo qual retrata a vida de todo cristão. Todo cristão tem o seu Egito, o seu deserto e a sua terra prometida. O Egito do homem de Deus era o mundo, quando ele era escravo do pecado.
Aí Deus vem e liberta o homem dessa escravidão, e ele vai então em direção à terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida existe o deserto. Por quê? Porque o deserto prova o caráter do homem de Deus. Diga para a pessoa ao seu lado: o deserto prova o caráter do homem de Deus. Isso é tão verdade que Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, foi para o deserto, e lá ele passou 40 dias, 40 noites, e depois que ele saiu do deserto, ainda foi tentado por Satanás, porque o deserto prova o caráter do homem de Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem na sua história um deserto. Eu quero dizer para você, talvez você entrou aqui hoje e você está no meio de um deserto. Talvez você entrou aqui hoje e você já passou por vários desertos. Talvez você entrou aqui hoje e você acabou de sair do Egito, né? Você acabou de sair do Egito. Eu achei muito legal a canção do ministério da Igreja Batista. Diz aí, meu irmãozinho, né? Acabou de sair do Egito. Então eu quero dizer para você, alegrar teu coração, te confortar, te dar uma palavra de consolo. Tem um deserto na tua frente. Mas o deserto nunca foi colocado na vida do homem de Deus, de uma mulher de Deus, para a morte do homem e da mulher de Deus. Sempre foi para preparar o homem e a mulher de Deus para conseguir possuir a terra prometida. O deserto, ele pode... Eu estava viajando quando nós saímos do Egito e fomos para Jerusalém. Nós fizemos uma viagem de ônibus e durou praticamente de 6 a 8 horas de ônibus. Esse trajeto que o povo fez em 40 anos, nós fazemos em 6 a 8 horas. Mas eu descobri que esse trajeto lá, caminhando, dava para ser feito em 3 dias. Apenas 3 dias eles poderiam fazer esse trajeto do Egito à entrada da terra prometida, Eilat, o início ali de Jerusalém, de Israel, em 3 dias, mas eles levaram 40 anos. Por quê? Por que um deserto que poderia ser rápido na vida deles durou tanto tempo? Porque o deserto tem a duração que demora para moldar o nosso caráter. O apóstolo René Terranova diz que o nosso deserto tem o tamanho da nossa língua. Diga para a pessoa ao seu lado: que o teu deserto tem o tamanho da tua língua. Teve gente que pensou: coitada da minha sogra, né? Haja deserto na vida dela, né? Cuidado da minha vizinha, aquela tem um deserto grande, né? O irmão falou: amados, vamos se concentrar no nosso deserto, no seu deserto, amém? Glória a Deus. O tempo do deserto não depende de Deus, o tempo do deserto depende do homem. O pastor Marcos falou: nós estamos 5 anos passando por lutas, como muitos ministérios passou. Eu quero dizer algo para vocês: nós estamos há 8 anos lá em Campo Grande, no ministério, dentro da visão, e nós passamos por lutas, passamos por um momento de deserto. Mas eu quero dizer para você, nós não somos mais o mesmo que saiu do Egito. A cada tempo Deus tem nos dado graça, nos dado vitória após vitória, e alegria após alegria, e conquista após conquista, e Deus vai fazer isso também neste ministério. Você recebe? Agora, algumas situações acontecem no deserto que o homem de Deus às vezes não identifica. E se ele não identifica, ele não consegue entender o mover de Deus, o braço de Deus na vida dele em meio ao deserto. Por exemplo, quando esse povo chegou nesse lugar chamado Refidim, eles já tinham passado por uma experiência sobrenatural, que é o mar ter aberto. Eles tinham passado por uma outra experiência, onde eles estavam com fome, e Deus enviou codornizes, né? Franguinho assado ali para eles comerem, né? Eles tinham passado por uma outra experiência, onde eles também clamaram por alimento, e Deus derramou um maná dos céus. Então eles já estavam no deserto debaixo de 3 provisões sobrenaturais de Deus, 3 milagres, onde só é narrado aqui nesse livro de Êxodo. Você não vê nenhum outro texto Deus abrindo o mar,
Você não vê nenhuma outra situação Deus derramando maná e codorniz do céu. Codorniz é fácil, porque voa, né? Se você bater o estilingue, ela cai. Mas maná, você sabe o que significa a palavra maná? Alguém diz, eu sei, apóstolo, adubando dá, né? Não, não é isso, não. A palavra maná significa, o que é isso? Diga para a pessoa do seu lado, o que é isso? O que é isso? Maná é um milagre de Deus. A palavra maná significa, eles ficaram tão perplexos com o milagre, que eles ficaram olhando e falando, maná, maná, maná. Ou seja, o que é isso? O que é isso? Pão que desce do céu para alimentar o homem e a mulher de Deus em meio ao deserto. E mesmo assim, eles passando por esses momentos de milagres sobrenaturais, eles chegam num lugar chamado Refidim. Eu quero que você grave esse nome, Refidim. A palavra Refidim significa refrigério. Amados, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu lugar de refrigério? Pergunta para 3 pessoas, qual é o teu lugar de refrigério? A apóstola Cristina, minha esposa, ela toda vez que dá a viração do dia de 5h30 para 6 horas, ela quer estar em casa. Se tem algo que tira a paz dela, rouba a paz dela, ela está trabalhando esse horário da viração do dia. Porque ela tem um princípio dentro dela, que é o horário que ela tem que estar com as filhas, com o marido, em casa, arrumando as coisas, se preparando. E eu percebo que aquele momento, quando ela está em casa, naquele momento eu vejo ela relaxar, eu vejo ela se soltar, eu vejo ela ficar à vontade. Por quê? Porque ela chegou no refidim dela, no lugar de refrigério. A nossa casa é o lugar do refrigério. Tem gente que tem um sítio, né? Eu acredito que depois dessa mensagem alguém vai escrever, fazer um sítio e vai colocar o nome do sítio, Refidim, né? Lugar de refrigério. Que gostoso você poder ter um lugar onde você vai, relaxa, descansa. Outro lugar de refrigério, para mim, eu gosto muito da igreja, de estar na igreja. Eu quando viajo, fico muito dias longe de Campo Grande. Eu chego em Campo Grande, eu vou para minha casa, fico um pouco e depois eu já vou para a igreja. Esses dias eu viajei, os meus 12 queriam me fazer uma surpresa, eles foram fazer uma mudança lá no altar, e era para mim, no outro dia, ir lá e ver. Então eles estavam fazendo um mutirão, e eu fui para casa, tomei banho, descansei, relaxei e fui para o meu refidim, né? Quando eu cheguei na igreja, amados, tinta por um lado, papel por outro, aquela bagunça, era um serrando, outro cortando, outro martelando, e eles ficaram, apóstolo, por que o senhor veio para cá hoje? O senhor acabou de descer do avião, era para o senhor estar descansando, por que você veio para cá? Ficaram bravos comigo, por quê? Porque a força e paz para mim é meu refidim. Para algumas pessoas, ela não tem um marido crente, não tem uma esposa crente, não tem família crente, então às vezes a casa dela não é o refidim dela, não é o lar dela, ela faz da igreja o refidim. Eu, graças a Deus, tenho vários. Minha casa é um refidim, né? Eu tenho a igreja que é o meu refidim. Eu tenho a casa de alguns 12 que são, né? Que eu fico à vontade. Tem 12 que eu chego na casa dele, eu tiro o sapato, eu deito no sofá, fico à vontade, né? Por quê? Porque você se sente em casa, à vontade. Eles chegaram num lugar, amados, que era um lugar de refrigério, que era um lugar para eles descansar, que era um lugar de onde eles poderiam lembrar, gente, vocês viram o que aconteceu? Deus abriu o mar, olha, o faraó se afogou, os cavalos dos seus cavaleiros se afogaram. Era um momento deles adorar a Deus, contemplar a Deus, deles falarem da grandeza de Deus, mas não, eles começaram a ver o que faltava no refidim. Chegaram no refidim e falaram, olha, aqui agora é meu refidim, tudo bem, o que está faltando? Está faltando ar-condicionado, está faltando... Aí começa a murmurar o que falta, em vez de contemplar aquilo que já conquistou. Deus quer fazer deste lugar o seu refidim, amém? Ah, tá muito...
Eu acho que esse pessoal está mais aceso. Deus quer fazer deste lugar o teu refidim, amém? Olha só a diferença, vamos ver se vocês aprenderam. Deus quer fazer deste lugar o teu refidim, amém? Diga para a pessoa do seu lado, esse é o nosso refidim. Diga, é o nosso lugar de refrigério. Aqui, amados, Deus vai abrir o mar. Aqui Deus vai mandar alimento, Deus vai mandar maná, Deus vai prover todas as áreas da tua vida, amém? Agora, quando o homem não entende o propósito de Deus, ele entra no refidim, a boca profética dele muda o ambiente e a geografia. Diga para a pessoa do seu lado, a tua boca, diga com voz profética, a tua boca, se você tiver intimidade com ele, fala, a tua boquinha, muda o ambiente profético. O lugar que é para ser chamado de lugar de refrigério, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que chamaram aquele lugar de Meribá. Diga comigo, Meribá. Transformaram o refidim em Meribá. O que significa Meribá? Lugar deserto. Lugar onde não tem nada. Onde o estio, a sequidão reina. Amados, era um lugar, eu já estive em Refidim. Em Refidim tem algo interessante. Em Refidim tem 12 fontes de água. 12 fontes. É interessante que Refidim fica logo depois das águas de Mara. Nas águas de Mara tem uma fonte onde todo mundo foi beber e a água era amarga. Mas em Refidim havia 12 fontes. Havia fonte, só não havia água. Em vez deles glorificarem pela fonte, porque já viram o que aconteceu em Mara, não. O que eles fizeram? Murmuraram pela falta de água. Tornou o refrigério no lugar de deserto. Diga para a pessoa ao seu lado, a sua boca pode transformar o teu lugar de refrigério em lugar de deserto. Outro nome que ganhou o mesmo lugar, Meribá e Massá. A palavra Massá significa contenda. O que é contenda? Peleja, luta, né? Tem muita gente que faz do seu refidim um lugar de contenda.